Olá, meus queridos alunos! Estamos aqui de novo assistindo a nossas aulas. Então, fiquem atentos e uma ótima aula. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar à tia, mandando por mensagem, que a tia tem um prazer de responder a vocês, tá bom? A aula de hoje vai ser sobre o quê? Os indígenas que lutaram por suas terras e os povos indígenas do Piauí. Nós vamos descobrir que aqui tinha bastante índios nas nossas terras e nós vamos ver que Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense foram os grandes responsáveis por a exterminação desses indígenas. Neste capítulo nós vamos ver sobre isso. Aqui eu coloquei o mapa do Piauí para vocês identificar, porque nós vamos trabalhar com o estado aqui, ó, vizinho, com o estado, com os estados vizinhos, Pernambuco, o Maranhão e a Bahia. No textinho de vocês, nós vamos trabalhar com esses 3 estados. E alguns bandeirantes, ou seja, caçadores de indígenas. Domingos Jorge Velho e Afonso Mafrense foi o responsável pela extinção dos indígenas no Piauí. Aqui no Piauí. Nós sabemos que Valença tinha os índios aroaques, em Pimenteiros, os índios pimenteirenses. Então, meus amores, quando nós falamos aqui, ó, os indígenas lutaram por suas terras. Você sabia que o Piauí foi habitado por muitos indígenas? Nós já sabemos, que nós já falamos bastante em sala de aula, que o Piauí era habitado por vários povos indígenas no nosso estado. Você pode acompanhar a leitura junto com a tia. Aqui é o livrinho de vocês, na página 65. Para transitar entre Pernambuco, Maranhão, Bahia, fazendeiros e algumas bandeirantes, ou seja, caçadores de indígenas e de metais, passavam pelo Piauí. Quando eles iam procurar alguns metais preciosos, esses caçadores de indígenas e de metais preciosos, eles passavam pelo nosso estado, pelo Piauí. Mas até então, nenhum havia decidido se fixar nesse território. Então, nenhum desses caçadores ainda, eles não pensavam em fixar-se no nosso território, no nosso estado. Com exceção de 2 bandeirantes. Quais esses 2 bandeirantes? Domingo, aqui ó, Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense. Então, Domingos Afonso Mafrense são esses 2 bandeirantes. Se vocês precisarem na internet, vocês vão ver muito artigo falando desses 2 homens, Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense. Eles foram muito importantes para a colonização do nosso estado, apesar que eles mataram praticamente todos os índios que moravam aqui em nosso estado. Então, meus amores, essa faixa que tem no livro de vocês, laranja, ficou um pouquinho apagada aqui na imagem. Mas ele está dizendo assim, ó. Entretanto, essa fixação não ocorreu de forma facilitada. À medida que os fazendeiros e bandeirantes decidiam povoar as regiões do território piauiense, acirrava-se o conflito entre eles, os indígenas do Piauí. Então, os indígenas eles não aceitavam trabalhar para os bandeirantes. E houve um grande conflito entre eles. Os homens que se dirigiam ao Piauí em busca de metais preciosos ou de terras
para criar gado, tinha um objetivo. Qual era esse objetivo, meu amor? Aqui, ó. De expulsar os indígenas dessa região, para que eles não se tornassem um problema no estabelecimento da pecuária. Nós sabemos que o Piauí foi colonizado e foi implantado aqui a pecuária. O Piauí foi desenvolvido através da pecuária, a criação de gado. Pretendiam ainda escravizá-los para trabalhar nas fazendas de gado, utilizando-os como protetores dos rebanhos, guarda-costas dos brancos, vigilantes dos escravos africanos, até mesmo rastreadores de fugitivos. As expedições de caça aos indígenas daquela época resultaram na grande absoluta dizimação das tribos piauienses. Então, houve uma disseminação das tribos piauienses naquela época. Muitos escritores fizeram relatos dos indígenas do território piauiense, associando a selvagens, hostis, um verdadeiro perigo aos colonizadores da região, que, para conter a resistência de indígenas, utilizava-se da violência, do aprisionamento e até mesmo do extermínio dos povos mais difíceis de controlar. Então, os indígenas, naquela época, não aceitavam ser controlado, escravizado pelos bandeirantes e os fazendeiros daquela época. Então, houve muitas revoltas indígenas no nosso estado, no Piauí. Então, meus amores, naquela época, os bandeirantes exigiam muito o desapego total de seus hábitos e costumes dos nativos. Então, eles não aceitavam os nativos ter esses apegos e nem os costumes nativos. E submissão de leis e crença, antes desconhecida por eles. Então, os brancos eles não aceitavam, naquela época, essa cultura indígena. Os dominantes, naquela época, do território piauiense. Os indígenas reagiam a todas essas ações. Então, de fato, eles eram usurpadores mesmo das suas terras indígenas. Por isso que há essa revolta grande dos indígenas em relação aos bandeirantes, em relação aos fazendeiros. Os indígenas, naquela época, eles não aceitavam ser escravizados pelos os brancos. Então, um exemplo de reação à ocupação foram as revoltas indígenas 1711 e 1712, liderado por quem? Mandu Latino, que causaram grande terror aos fazendeiros. Houve a compra e a venda de indígenas, mas nada se comparou à comercialização dos escravos africanos, que também foram trazidos ao Piauí para servirem de mão de obra naquela época, meus amores. Além dos indígenas, também veio para cá escravos para trabalhar nas fazendas de gado. Nós temos a nossa atividadezinha que veio para casa, que a tia vai corrigir hoje. Só que essa questão aqui é com sua afirmação em relação a esse textozinho aqui, ó. Os indígenas brasileiros, ao perceberem a superioridade das armas portuguesas, aceitaram, sem grande resistência, a escravidão imposta? Se vocês forem ver, você vai logo colocar que não. Eles não aceitavam ser escravizado pelos portugueses. Aí você vai justificar a sua resposta. Aqui, ó. Você vai dizer por quê. Você vai voltar no seu texto e vai dizer por que eles não aceitavam. Na segunda questão, a colonização da capitania do Piauí ocorreu de forma violenta, com o uso da força e da escravização. Complete a cruzadinha, de acordo com as informações. Letra A. Pessoa que não possuía liberdade e está submetida à vontade de um senhor. Então, meus amores, vamos continuar
A letra B, o nome dado ao desaparecimento de indígenas de forma violenta, intensa. Você pode colocar dizimação, genocídio. Na letra C, nações que habitavam o Piauí antes da chegada dos colonizadores. Quais as nações que habitavam aqui? Os indígenas. Letra D, população trazida de outro continente para trabalhar em péssimas condições. Quem era que foi trazido de outros continentes? Qual era essa população? Você vai colocar que foi os africanos. Você na cruzadinha vai ficar assim, ó, africanos. Na letra E, titulação dada a quem realizava as expedições de colonizadores brasileiros. Você vai colocar na cruzadinha letra E, bandeirantes. Então, vai ficar assim, ó. Letra A, escravo. Letra B, dizimação. Letra C, indígenas. Na letra D, africanos. E na letra E, bandeirantes. E na terceira questão, você vai circular arará, beiju e caju. São essas palavrinhas de origem indígena que vocês vão circular aí no livrinho de vocês, tá bom? Essas palavrinhas de origem indígenas. E essa foi a nossa correçãozinha da nossa atividade de hoje. E na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Um cheiro da tia.